Bem-vindo ao canal SQL Server Expert. Eu vou seguir falando sobre otimização de consultas, especificamente como visualizar um plano de execução. Se você perdeu o primeiro vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima, onde eu falei sobre o otimizador de consultas, o componente interno do SQL Server responsável pela elaboração do plano de execução. Assunto muito importante, tanto para DBA quanto para desenvolvedores. Então aproveita, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva aqui no canal. Então, nesse vídeo, a gente vai aprender a visualizar o plano de execução. A gente manda uma query para o SQL, ele internamente executa a query de alguma maneira e nos dá o resultado. Quer dizer, como saber se a query executou de modo eficiente? Como saber se um índice que eu criei realmente foi utilizado na execução de uma query? Só tem um jeito: visualizando o plano de execução. Então, a gente vai aprender plano de execução texto, plano de execução XML e plano de execução gráfico. Vamos à prática. Vamos aprender a visualizar plano de execução, começando pelo plano em modo texto. A gente utiliza o comando set statistics profile on. Qualquer comando set no SQL Server configura a seção, não altera o padrão do servidor nem o comportamento das demais conexões. Então, se eu executar set statistics profile on, daqui para frente, toda vez que eu rodar uma query, por exemplo, esta aqui, além do resultado da consulta, ele vai me dar um segundo grid com o plano de execução em modo texto. Como é que a gente interpreta esse plano de execução em modo texto? Repare que há uma indentação. A fase que estiver mais deslocada para a direita foi a fase que primeiro executou. Por exemplo, existem essas duas fases que estão no mesmo nível de deslocado para a direita. Então, elas ocorreram primeiro. Primeiro foi o index scan e depois o index seek. Qual a diferença? O index scan varre por completo o nível folha do índice. Então, como este aqui é um índice cluster, ocorreu um cluster index scan, e no nível folha do índice cluster a gente tem a própria tabela. Isso aqui, na verdade, é um table scan. Ele varreu a tabela de ponta a ponta, apesar de aparecer no plano de execução Cluster Index Scan. Isso é meio que uma pegadinha aqui no mundo do SQL. Então, aqui foi um table scan. Embaixo, aí sim, um index seek, uma busca binária, cada um de um índice numa tabela diferente. Em cima, o Cluster Index Scan na tabela Sales Order Reader, ele dá até o nome do índice aqui. E na tabela de baixo, na consulta, no index seek de baixo, na tabela Custom. Se a gente olhar a query, vou descer um pouquinho para a gente olhar a consulta, foi este primeiro join que foi resolvido. Através de que algoritmo de join? Esse aqui chamado Nested Loops. O SQL internamente tem 3 algoritmos: Nested Loops, Merge Join e Hash Join. Cada um é melhor para um cenário diferente. O otimizador de consultas avaliou que para esse cenário o Nested Loops era o mais interessante. Em seguida, ele fez o join desse resultado com a outra tabela perto, também a partir de um index seek. Utilizou o mesmo algoritmo, Nested Loop, e esta fase aqui, o select, é o retorno final do resultado. Então, esse é o plano de execução em modo texto. Além do plano de execução, o setStatistic.io nos dá informação importante para a tuning de query, que é o volume total de I/O que a query consumiu. Então, eu vou habilitar para a gente dar uma olhadinha. Executei, vou rodar de novo o comando. O setStatistic.io on, ele retorna nessa linha de mensagens o seu resultado. E aqui a gente vê o total de I/O por tabela. São 3 tabelas na instrução, eu vou ter 3 linhas. Pode acontecer de ter mais linhas, por exemplo, tabelas temporárias, que não foi o caso aqui. O que interessa para a gente, para o Tani de query, disso tudo que ele retornou, é esse logical reads. Ele é o total de leituras de páginas de 8K. Quantas páginas de 8K foram lidas? Olhando só para o retorno do setStatistic.io, não dá para saber se foi índice, se varia a tabela. Para tirar essa dúvida, eu tenho que olhar o plano de execução. Mas aqui eu tenho o total de I/O. Vou copiar, vou colocar em comentário, faço isso muito em Tani de query. Vou colocar em comentário.
Vou resumir aqui para o que interessa, que é o Logical Read. E aí vamos agora contabilizar o total de I/O dessa consulta. Qual o total de I/O? Como é que eu faço essa continha? Muito simples. Vou abrir aqui a calculadora e vou somar a quantidade de páginas. 97 mais 68 mais 689. Deu um total de 854 páginas de 8K. Para eu saber, em termos de volume de dados, eu vou multiplicar por 8KB. E aí eu vou ter 6.832 KB. Aí eu posso dividir por 1024. Eu vou ter o volume em megabytes, 6,67 megabytes. Então, cada vez que essa query roda, ela consumiu 6,67 megabytes. Então, um dos objetivos, quando a gente faz o tuning de query, cria índice, muda a escrita da query para ela passar a usar índice, é reduzir esse volume de I/O. Reduzindo o volume de I/O, eu trago um alívio na carga de trabalho do servidor, quer dizer, o servidor tem menos esforço para rodar essa query, aí ele vai conseguir rodar mais queries, aumenta o throughput, a capacidade do servidor, e a minha query individual ela vai rodar mais rápido, ela vai ter um tempo de resposta menor, porque ele vai consumir menos recursos no servidor. Então, esse é um cara muito utilizado em Tânia. Vou desligar ele e vou mostrar um outro cara menos utilizado, mas é interessante também. O Set Static Time, ele te mostra o tempo, mas não somente o tempo de execução. Vou rodar. Também fica imensas. Ele te mostra quanto tempo ele levou elaborando o plano de execução. Esse é o tempo de compilação. Só que no dia a dia fica complicado da gente mensurar uma query só pelo tempo, porque tem várias variáveis que podem entrar nessa conta, por exemplo, blocking, recursos atuais no servidor, pode estar rodando aquela query em paralelismo, porque tinha múltiplos processadores disponíveis ou não, em serial. Então, o tempo ele depende do momento, não é um parâmetro muito confiável para a gente avaliar uma query. Claro que no final das contas, o usuário final quer uma query rodando rápido, mas para o tuning de query, a gente analisa o plano de execução e compara estatísticas de I/O. Então, vou desabilitar o Static Time e vamos ver agora um outro modo de visualizar plano de execução, que é o XML. A gente habilita com Set Statistics XML On. Vou rodar a query de novo. Repare, já vou ter que desabilitar o profile também. Pronto, desabilitei o profile. Vou rodar de novo. Então, repare, além do resultado, ele me deu um grid aqui embaixo com uma linha só, com um documento XML. Se eu pegar esse documento, copiar para o Notepad, olha que bagunça. É um documento XML. Dentro dele eu tenho um plano de execução. Quer dizer, poxa, Rodrigo, para que eu quero isso? Eu não consigo nem entender direito o que está aí. Não tem problema. O Management Studio tem a capacidade de interpretar esse XML, que representa um plano de execução, e te mostrar em plano gráfico. É só clicar. Ó. Ele abre uma nova abinha com um plano gráfico de execução. Olha que legal. Mas a gente pode visualizar o plano gráfico logo de cara, sem usar o Set Statistics XML On. Vou desabilitar. E para habilitar o plano gráfico de execução, a gente vem no menu Query, Include Actual Execution Plan. Repare o seguinte, aqui no ícone, ó, ele não tem nenhuma caixinha, porque ele não está habilitado. Eu vou clicar, vou voltar no menu para mostrar para você que está habilitado agora, ó, tem uma caixinha. Só que essa caixinha que eu habilitei do plano gráfico de execução, ele vale para esta janela de query. Vou executar. Então, além do resultado, eu ganhei uma terceira abinha, a Execution Plan, que é o plano de execução em modo gráfico. Agora, se eu abrir um novo menu, uma nova janela de query, melhor dizendo, e executar, ele não vai me mostrar o plano gráfico. Veja que o menu não está habilitado, porque ele habilita por janela. Então, vamos voltar e vamos interpretar esse plano de execução. Como é que a gente lê um plano de execução gráfico? Da direita para a esquerda, se duas pares estão na mesma posição, de cima para baixo. Então, em que ordem essas tarefas foram resolvidas, né? Essas etapas do plano foram resolvidas? Primeiro, ocorreu um cluster index scan. Ele indica direitinho de que tabela e o nome do índice.
Depois, um Cluster Index Seek, uma busca binária, também um índice de uma outra tabela. Esse join foi resolvido como? Com um algoritmo Nested Loops. Então, primeiro fez o join de duas tabelas, depois consultou a terceira tabela e fez um outro join com o resultado intermediário e com o resultado da busca da outra tabela. E, por fim, o select. Então, é assim que a gente lê um plano de execução. A grossura da setinha tem representatividade. Quanto mais grossa a setinha, veja, mais linhas. Quanto mais fina a setinha, menos linhas de retorno. Se a gente parar o mouse em cima de uma fase, ele nos dá estatísticas completas daquela fase. Eu gostaria de chamar a atenção com relação ao actual e ao estimated. Tudo que tiver estimated significa que foi uma estimativa. Antes de rodar a query, olhando a estatística do banco de dados, ele chegou a uma estimativa de tanto de custo de I/O, tanto de custo de CPU, por exemplo. E ele rodou a query. Quando ele roda a query, ele encontra o que na realidade aconteceu na execução. Essas são as estatísticas do actual. Então, actual, após a execução, o que ele contabilizou. E o estimated, o que ele estimou antes de executar e o que ele teve como base para elaborar o plano de execução. Reparem lá embaixo, predicate. Em predicate, a gente tem a busca que foi feita, como foi um index scan, ele varreu o nível folha de ponta a ponta, e aí ele varreu o nível folha resolvendo o que está ali em predicate, foi aquele filtro da data. Object, a gente tem ali o acesso ao nome do índice e o output list, as colunas de retorno. Agora vamos ver esse aqui de baixo, que é o index seek. Para que muda, ó. Em vez de ter predicate lá embaixo, é seek predicate, é a busca binária. Qual busca binária ele fez dentro da estrutura do índice? Novamente, object e o output list, o que ele retornou nessa busca binária. Outro ponto interessante é com relação ao join. Repare as duas primeiras linhas, physical operation, logical operation. Operador físico e operador lógico. Operador físico, qual foi o algoritmo interno de join que o SQL usou? Nested Loops. Logical operation. Quando o usuário escreveu a consulta, que tipo de join ele usou? No meu caso, um inner join. Poderia ser um left join, right join, um full join ou um cross join. Então, operador físico e operador lógico. Outro ponto bacana aqui com relação ao plano de execução gráfica é uma ajuda que o SQL Server nos dá com relação a Missing Index. O que é um Missing Index? Essa linha aqui verdinha, você está vendo no cabeçalho do plano de execução. O otimizador de consultas, quando ele busca os índices considerados os ideais para resolver a query, e ele não encontra, ele mostra para a gente que índice ideal é esse. E a gente tem acesso a ele. Ó. Só clicar com o botão direito, Missing Index Details, e aqui eu tenho o Create Index daquele índice que seria o ideal para resolver a query. Quer dizer, quem ainda não sabe fazer tamanho de query, é um bom ponto de partida. Alan, ele sempre dá recomendações maravilhosas das melhores do mundo? Nem sempre. Mas quem não sabe fazer, isso daqui é uma grande ajuda para otimizar as queries. Outro ponto, ele te dá um Missing Index por vez. Veja que eu tenho um join de 3 tabelas. Pode ser que eu tenha uma falta aqui de um índice em cada uma das 3 tabelas, mas ele vai mostrar um por vez. Então, você roda, ele vai dar um Missing Index, você cria esse índice, roda de novo, se der um outro Missing Index, você cria de novo até ele não fornecer recomendação nenhuma. Bem, poxa, legal, André, isso. Agora, se a query levar 40 minutos para rodar, eu vou ter que ficar esperando terminar a query para poder ver o plano de execução? Não. Existe uma opção chamada plano estimado de execução. O que é um plano estimado de execução? Mas que ele não roda a query. Veja, eu vou desabilitar o plano gráfico e vou usar o Set Show Plan All On. Agora eu vou rodar a query. Veja que ele me dá um resultado. Ó. Ele me dá só o plano estimado. Isso aqui é o seguinte, esse seria o plano que ele iria adotar se ele fosse rodar a query, só que ele não rodou. E aí ele mostra o plano rapidinho, tá? Ah, tem gráfico também, André? Tem um gráfico também. Vou desabilitar, vou iluminar a consulta, que eu quero ver o plano estimado de execução, menu query, display estimated execution plan. Ali mostra, inclusive o missing index. Agora olha a diferença. Vou escolher esse index scan, vou parar o mouse. Repare que ele não tem o actual, ele só te dá o estimate. Claro,
Ele só dá a estimativa que ele teve como base para elaborar o plano de execução. Mas ele não mostra o resultado da execução, o ato, o que ele efetivamente encontrou na execução, porque ele nem chegou a rodar. Então, o processo pegou uma query de longa duração, plano estimado de execução, cria os índices. Poxa, agora eu acho que eu estou com os índices ideais. Aí faz uma execução para ver o plano de execução e ver se esses índices realmente foram utilizados. Então, aprendemos aqui nesse vídeo a visualizar plano de execução. Primeira etapa de uma sequência de vídeos práticos de tuning de consulta. Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para receber notificações dos novos vídeos. A gente vai ter uma série aqui grande de tuning de query. Até mais!